psicologia aplicada à prática profissional do técnico de enfermagem e também as outras áreas dos cursos técnicos de saúde. Está começando aqui a videoaula 5, que trata sobre as profissões psi. Nas videoaulas anteriores, nós tivemos uma videoaula introdutória, né, que explicou aí definições, conceitos históricos, a importância da psicologia na prática dos profissionais de técnico de enfermagem de outras áreas da saúde. Depois nós vimos uma videoaula sobre diferenças de psicologia científica para psicologia do senso comum. Depois vimos a diferença numa terceira videoaula, uma diferença entre empatia, simpatia, apatia e antipatia, como isso pode impactar as relações entre profissionais e entre os pacientes e os profissionais. Enfim, enquanto que conhecer essas definições é importante para a prática profissional. E, por fim, vimos a psicologia do aprendizado. Agora, nessa videoaula 5, nós vamos debruçar sobre as profissões psi. O que seria isso? São profissões que utilizam diretamente ou indiretamente a psicologia, o conhecimento da psicologia, que impactam sobre a mente, comportamento emocional ou, de alguma maneira, analisa ou contribui para a melhora dos processos mentais, emocionais, cognitivos, comportamentais do indivíduo. Então, a gente começa pela psicologia propriamente dita e até outras profissões. Então, vamos a ela. E as diferenças, inclusive, para que a gente possa entender se a referência daquele paciente para aquela área está correta, se ele está precisando de uma área complementar. Então, nós vamos ver as diferenças e qual o objeto de trabalho e o contexto de trabalho de cada um. Então, vamos começar aqui com a psicologia, psiquiatria, psicanalista, a psicologia psicanalista, a psicoterapia e o psicopedagogo. Vamos ver lá, psicologia. A psicologia, ela é uma ciência humana e ciências da saúde, porque ela surge com a filosofia, ela serve a aspectos da ciência humana, na sua constituição e na sua utilidade, mas também atua na saúde mental, fazendo promoção, prevenção, cuidados paliativos e cuidados terapêuticos, curativos de distúrbios da saúde mental. Então, ela também tem um pé na área da saúde. Se você pegar todas as áreas de atuação, se não me engano, são em torno de 9, né? Se eu não estou enganado, áreas de atuação, se você pegar a saúde e pegar também a área da humana. Então vamos focar mais na área de saúde, que é o que nos interessa. A gente tem o psicólogo clínico, o psicólogo hospitalar e o psicólogo que faz neuropsicodiagnósticos. Então vamos lá. Todos isso são especialidades da psicologia. Para ser psicólogo, você faz o curso de licenciatura. Se você só deseja dar aula, inclusive para a faculdade de psicologia, você fez aí curso de licenciatura. Se você estudar mais períodos, você sai como bacharel. Então, você amplia e pode atuar nas áreas humanas e nas áreas de saúde ligadas à psicologia e pode depois vir a fazer as diversas especialidades, curso de especialização, pode vir fazer mestrado, doutorado em psicologia ou lato sensu ou estrito sensu das áreas da psicologia. Mas vamos ver, então, uma vez o psicólogo especializado, o que atua na área da psicologia clínica, o que ele faz? É aquele que trabalha em consultório, em ambulatório, atendendo às demandas psicológicas, demandas comportamentais, emocionais do indivíduo, mentais, e ele vai usar técnicas de psicoterapia para fazer intervenções, para melhorar cujo foco é a saúde mental, para melhorar a saúde mental do indivíduo, ou para curar, né, estabelecer o mais próximo da perfeição, caso ele esteja todo bagunçado, ou ele pode fazer promoção ou prevenção, né? Promoção, fazer com que o indivíduo tenha comportamentos que mantenham uma saúde mental, ou frente a uma situação que o indivíduo pode vir ladeira abaixo, ele
pode se desorganizar psiquicamente, já trabalhar lá no consultório, dando instrumentais, desenvolvendo instrumentais para que o indivíduo, frente a uma situação que ele não pode evitar e que pode comprometer a saúde mental dele, ele não sair. Então, ele ter comportamentos proativos, de estabelecimento, de fazer medidas para manter sempre uma saúde mental boa, ele está fazendo uma psicologia clínica de promoção de saúde. Se ele, frente a um dado agravo que pode desencadear um distúrbio psicológico, emocional, comportamental, cognitivo, e ele atua impedindo, ajudando o indivíduo a conseguir não deixar que essas coisas externas baguncem o psiquismo dele, ele está fazendo uma prevenção da saúde mental. Agora, se ele já traz transtornos, demandas, e ele atenua, ele está fazendo ali uma situação paliativa, mas está melhorando, fazer o indivíduo conviver com aquele tipo de situação, já que ele não consegue resolver, mas o ideal é que ele faça uma atitude curativa da saúde mental, que o indivíduo, frente a distúrbios comportamentais, cognitivos, ele consiga resolvê-lo, né? Então, isso é o cargo da psicologia clínica. O psicólogo clínico ele pode usar uma corrente psicoterápica ou ele pode usar uma corrente psicoterápica, mas frente a determinadas situações, como ele estuda várias correntes, ele pode se especializar em uma, mas ele estuda várias, ele pode, por vezes, usar algum conceito, alguma técnica de uma outra corrente, né? Então, ele tem essa liberdade porque ele estudou todas as correntes. Então, por exemplo, um terapeuta cognitivo, ele pode usar no seu paciente, lá na clínica, somente a técnica da terapia cognitiva, né? Ou ele pode, em algumas situações, buscar alguma coisa, beber da fonte da psicanálise freudiana e usar algumas técnicas psicanalíticas ou fazer interpretações psicanalíticas que venham a ajudar o paciente. Então, esse é o psicólogo clínico. O psicólogo hospitalar, ele está inserido no ambiente hospitalar, ou no hospital como um todo, ou num setor da emergência, da pediatria, da saúde mental, e aí no setor, ou vários, pode ser exercido por vários psicólogos, que é o ideal, cada um num dado setor, isso apura mais, né? Tem a vantagem de apurar mais e dar uma experiência, uma vivência maior ao profissional daquela área, mas também ele atuar em várias áreas faz um intercâmbio, né, entre as várias. Mas qual é a atuação dele lá? A atuação dele é intervir no paciente que está internado, não obrigatoriamente por problema psiquiátrico, mas que está internado por problemas físicos de várias gravidades, de várias faixas etárias, e aí ver o quanto que a saúde mental do indivíduo está prejudicada por aquela situação, por aquela internação, por aquele ambiente, e de maneira, com terapias breves, tentar trazê-lo para a melhoria das suas condições psíquicas, ou analisar o quanto a condição psíquica está piorando aquela situação física e tentar fazer intervenções breves para trazer o indivíduo de volta, né? Isso só cabe em intervenções breves. Também o comportamento de certos acompanhantes, um quanto que aquilo pode estar prejudicando o psiquismo de quem está ali ou está favorecendo, ou o quanto que aquele acompanhante também pode estar sofrendo mentalmente, e aí você fazer também, o psicólogo fazer intervenções breves ali, ou o indivíduo fazer intervenções com a equipe, né? Observando a relação da equipe entre si, entre seus pares, entre os demais profissionais que compõem a equipe, como é que está sendo o comportamento, ou como está prejudicando ou favorecendo a parte mental dele numa relação com o dado paciente ou com o dado acompanhante, e aí também fazer intervenções breves para manter a sanidade psíquica, a saúde mental, ou recuperar do profissional de saúde enquanto ali no ambiente hospitalar. Então, isso é a psicologia hospitalar. O neuropsicólogo, ele faz diagnósticos através de testes psicológicos, ele faz diagnósticos de condições neurológicas, que envolve a mente, o comportamento, né, como autismo, condições psiquiátricas também, ele pode confirmar ou estabelecer aí o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem. Então, situações neurológicas e ou psiquiátricas que envolvam comportamento, mente, emocionalidade, ele
pode fazer o diagnóstico através de exames aplicados, investigação psicoterápica aplicada, né, através de tabelas e técnicas especiais que ele aprofunda. Existem técnicas que todos os psicólogos e outros profissionais de saúde eles dominam, mas existem algumas muito mais sofisticadas e que devem ser dominadas e utilizadas pelo especialista em neuropsicodiagnóstico, né? E é uma especialidade também da psicologia ligada à área de saúde. Bem, as demais, ou elas são da área humana, né? Então, psicologia do trânsito, psicologia do trabalho, do quem trabalha ajudando o RH, a psicologia educacional. A psicologia educacional, ela é feita para ajustar o comportamento dos profissionais da escola, dos alunos, dos pais. Ela tem uma visão, não é a educação em si, sim as relações interpessoais ali, favorecendo um ambiente que favoreça o ensino e a aprendizagem e o bem-estar, né? É isso, não confunda a psicologia educacional com a psicopedagogia, porque aí é outra coisa. Então, o estudo da área das humanas, né? Pode trabalhar em laboratórios experimentais ou lecionando. Ao lecionar, pode até usar para dar palestras em postos de saúde, unidades hospitalares, favorecendo a saúde. Aí é uma interface, novamente, das ciências humanas com as ciências da saúde. Bem, esse seria a psicologia. A psiquiatria é um médico, tem graduação em medicina, com especialização, residência ou especialização em psiquiatria. E aí, o psiquiatra, ele faz uma abordagem é, é, uma abordagem do problema comportamental do indivíduo, ele faz um olhar do problema psicológico, comportamental, sob a visão médica, identificando os transtornos, né? Se é um distúrbio de ansiedade, é uma depressão, é uma esquizofrenia, uma alteração do humor. Então, ele tem informações que adquiriu da medicina e aprofundou na especialização de psiquiatria para ver o indivíduo, ver as alterações psicológicas e comportamentais com esse olhar médico de distúrbio de neurotransmissores ou até de situações físicas que não são psiquiátricas a princípio, mas que podem produzir, enquanto presente e não tratado adequadamente ou nem tratado, produzir distúrbios psiquiátricos. Por exemplo, um hipotiroidismo severo não tratado ou mal conduzido pode levar a um quadro de depressão. E aí o psiquiatra tem que fazer essas pontes, né? Enquanto que o psicólogo ele vai ver essa depressão com um aspecto social, filosófico, o psiquiatra ele vai ver sob o ponto de vista médico. E ele pode prescrever medicamentos para tentar recuperar ou minimizar o dano. Ele faz o diagnóstico, ele faz a análise, o diagnóstico e faz o tratamento, né? Com medicamentos. Ele pode eventualmente usar psicoterapia, né, se ele tiver formação nisso, mas geralmente o tratamento dele é calcado em um tratamento medicamentoso, farmacológico. Psicanalista. Psicanalista ele tem uma outra visão da abordagem das coisas, né? O foco da abordagem da psicologia, por exemplo, ele busca entender o comportamento humano como um todo. Os aspectos sociais que interviram naquilo, emocionais, então ele vê o todo. Já o psicanalista, ele concentra em compreender a mente inconsciente do indivíduo, o inconsciente do indivíduo. Nós vamos ver o que é o inconsciente mais adiante, quando estudarmos estrutura mental. E entender quais são as motivações internas, inconscientes, que determinam um dado comportamento ou uma dada reação frente a uma situação. E aí, se aquilo não for legal e está trazendo desconforto, a gente desconstruir aquilo através de uma técnica, e aí, ao entender o porquê daquilo, ou não sofrer, ou fazer uma mudança comportamental, porque você está entendendo o que está levando aquilo. Então, ele é focado no inconsciente. O psicanalista pode ser
tem várias correntes, a original é a freudiana, mas a partir de Freud veio a lacaniana, junguiana, Melanie Klein e várias outras, né, que vão fazendo o cerne, o grosso, o esqueleto, é isso que eu falei, mas que vai ter alguma peculiaridade, alguma discordância de uma forma de abordagem ou outra, mas o cerne é o inconsciente. Né? O Jung, por exemplo, fala em inconsciente coletivo, e assim vamos indo. A Melanie Klein, mais voltada para as questões aí da criança, e aí vai indo. Agora, o psicanalista pode ser um psicólogo que fez especialização em psicanálise, pode ser um psiquiatra também que fez especialização em psicanálise, e aí numa dada corrente psicanalítica, ou pode ser qualquer outro indivíduo de qualquer graduação de nível superior a fazer um curso de psicanálise e aí ele trabalha com psicanálise. Aí, por exemplo, pode ser um engenheiro, um arquiteto, um matemático, um professor de letras, de filosofia. E aí ele pode fazer apenas psicoterapia psicanalística do que ele fez. Então, se ele fez freudiano, ele só pode seguir a linha freudiana. Enquanto que o psicólogo ele pode ter uma especialização em psicanálise freudiana e aí trabalhar com a freudiana, mas em alguma situação ele pegar alguma coisa lá do Lacan ou de uma área Gestalt ou outra, porque ele estudou as outras, apesar de não se especializar. E o psiquiatra pode prescrever medicamento, né? Um psiquiatra que faz uma linha psicanalística, fez especialização em psicanálise, está usando ali o método psicanalítico daquela corrente que ele estudou, se especializou, para atender algum aspecto do paciente. Mas ele pode fazer a medicação. Agora, o psicanalista não. Se é um psicanalista que não tem formação em psicologia ou em psiquiatria, ele só pode atender as demandas do paciente no seu consultório que ele trabalha na linha dele. Ele não pode ir para outra porque aí seria um charlatanismo, ele não tem formação na outra. Pode ter até um conhecimento por curiosidade, mas ele não tem uma autorização de fazer a outra porque ele não tem uma formação, caso a origem dele não seja a psiquiatria ou a psicologia. Perfeito? E a psicoterapia? Psicoterapia são técnicas, né? Psicoterápicas. Então, a psicanálise é uma psicoterapia, o Gestalt é uma psicoterapia, PNL é uma psicoterapia, são métodos para atuar no indivíduo, tentando melhorar a saúde mental dele, melhorar o comportamento emocional dele. Muito bem, essa psicoterapia também não há necessidade de ser psicólogo, é claro que todo psicólogo que faz psicologia clínica, psicologia hospitalar, está fazendo uma linha ou algumas linhas de psicoterapia, assim como o psiquiatra e o psicanalista que está fazendo uma específica, a linha psicanalítica da corrente que ele se especializou. Agora, a psicoterapia pode trabalhar com outros aspectos que melhorem o humor do indivíduo ou atenue, pode funcionar como terapia complementar. Por exemplo, psicoterapia feita com florais de Bach, psicoterapia por hipnose, e aí ele não é necessário ser um psicólogo, um psiquiatra ou com formação psicanalítica. Ele pode ter um curso a nível técnico, ou às vezes superior, ou às vezes de pós-graduação, dependendo do curso, de uma linha psicoterápica. Então, a psicoterapia engloba tudo que esses profissionais aqui fazem na abordagem terapêutica, né, de tratamento dos aspectos mentais, mas ela também, né, atua, ela pode atuar com outras técnicas que nem precisam de uma formação superior, dependendo da técnica, mas sempre como uma técnica complementar. O indivíduo tem lá um problema de ansiedade, não vai ficar tratando com florais de Bach, pura e simplesmente, ela é uma terapia complementar, né? E aí também não deixa de ser uma psicoterapia. Não sei se ficou claro, espero que sim. E o psicopedagogo? O psicopedagogo é uma especialização do psicólogo e do pedagogo.
Os dois, ou psicólogo ou psicopedagogo, podem se formar em psico, né, fazer uma especialização em psicopedagogia, e aí ele trabalha as dificuldades, os transtornos de aprendizagem, né? Como intervir para melhorar a aprendizagem daquele indivíduo, ou fazer diagnósticos, ou indicar algum profissional que faça o diagnóstico do que esteja causando uma dificuldade. Então, ele diferencia de aprendizado. E também auxiliar a quem está ensinando a melhorar, a avaliar a sua técnica, para ver como é que ele pode melhorar a técnica para o aprendizado de um grupo heterogêneo ou para grupos homogêneos, né? Pessoas com determinadas necessidades especiais. Como é que eu posso melhorar, me atualizar, aperfeiçoar onde eu estou falhando para melhorar o aprendizado desse aluno. Então, isso tudo é encargo do psicopedagogo. Não confundir mais uma vez com o psicólogo educacional, que o psicólogo educacional ele tenta manter a harmonia, dirimir demandas entre o comportamento entre o corpo docente, o corpo discente, os profissionais técnicos administrativos de uma instituição, seja ela de uma creche até uma instituição com mestrado, doutorado. Então, ele tem de observar se existe algum distúrbio ali, tenta resolver essas questões de maneira que mantenham uma saúde mental da escola, e é claro que indiretamente, se algo é perturbador, pode estar interferindo na forma de ensinar ou de aprender, mas a aprendizagem, sim, as dificuldades de aprendizagem, ou como você pode melhorar a sua forma de ensinar para atingir esses profissionais, aí é do psicopedagogo, beleza? E aí não precisa ser o psicólogo, pode ser o pedagogo que fez a psicopedagogia. Então, nós vimos hoje o psicólogo, como é que ele atua na mente do indivíduo, na área de saúde, nas suas áreas. Vamos ter o psiquiatra, que o médico pode, inclusive, fazer intervenções medicamentosas. O psicanalista, que não precisa ser nem psicólogo nem psiquiatra, tem que ter apenas o curso superior e uma especialização em uma corrente da psicanálise, e aí ele só pode seguir aquela corrente. O psicoterapeuta, que aí é tudo que foi falado aqui em termos da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, mas outras formas de psicoterapia que são complementares e que podem não necessariamente ser psicólogo, psiquiatra ou ter especialista em psicanálise. Se ele está fazendo psicoterapia e psicanálise, ele precisa minimamente ter a especialidade numa corrente psicanalista, mas ele pode fazer hipnose, outras situações, e que aí ele nem, de repente, pode ser até a nível técnico. E o psicopedagogo, que a gente diferenciou, que está envolvido nas dificuldades de aprendizagem, tanto de quem ensina quanto quem aprende, a fazer diagnóstico, a favorecer, a referenciar para os profissionais. Por exemplo, tem uma criança com pé chato, isso está atrapalhando ela de se concentrar. Então, tem que encaminhar para o pediatra, o ortopedista, então ela tem que observar isso, né? Então, e não é a psicologia educacional. Então, são essas áreas todas aqui que estão ligadas à área psíquica. Com o adiantar das horas, né, nós temos que falar também, são da área psi, a neurologia, a neurocirurgia, a neurociências, a filosofia, a terapia ocupacional e a musicoterapia. Porém, né, nós não vamos avançar agora, nós vamos fazer uma segunda parte dessa aula de profissões psi, e aí nós abordaremos essas outras carreiras ligadas à área do mental. Até lá!